Este programa especial é dedicado ao maior mestre da educação brasileira e um dos mais respeitados educadores do mundo, Paulo Freire. No dia 10 de abril de 1997, Paulo Freire lançou seu último livro, Pedagogia da Autonomia. No lançamento, o educador foi homenageado com uma representação teatral inspirada em seu trabalho, na linha do teatro do oprimido. Bom, pessoal, boa noite. Eu estou aqui hoje para contar para vocês uma história. Isso já aconteceu há muito tempo, quando o mundo foi criado. Existiam muitas coisas naquele planeta, como por exemplo, a gente vai ver já já no espetáculo. Chegou aí. O Paulo Freire chegou aí, gente, vambora. Era uma vez o bicho gente. Ele nasceu. Bicho Gente foi o tema da peça que abriu a noite de autógrafos do livro Pedagogia da Autonomia, do educador Paulo Freire. A obra foi representada por atores operários da empresa Legas Metal, com a direção de Juliana Graciani, do Núcleo de Trabalhos Comunitários da PUC São Paulo. A formação do grupo foi inspirada na ideologia e na pedagogia de Paulo Freire. O barba. Não passa aqui não, você vai molhar. Ensinar exige amor, amor ao ensino e amor à pessoa com quem se trabalha para ensinar. Exige humildade, exige esperança, exige tolerância. Quer dizer, você não pode ensinar se você se sente mal com o outro, porque o outro é simplesmente diferente de você. Quer dizer, a intolerância inviabiliza o ensinar. Esse cara é idealista, sonhador. Sim, eu aceito o desafio de ser um sonhador. Ah, é? E lutar por essa pauta. Tá bom, então vamos tentar. E O Paulo inspirou praticamente todos os projetos do nosso Núcleo de Trabalhos Comunitários da PUC São Paulo. Em relação à brinquedoteca, toda essa questão da ludicidade, do significado, do sentido e do significante do brinquedo, brincar, brincadeira, para o desenvolvimento peculiar da criança e do adolescente. Ou seja, o resgate da infância roubada pela exclusão da criança e do adolescente. Então é essa passagem da pedagogia do oprimido para a pedagogia do oprimido infanto-juvenil. É essa a novidade que se tem na questão da brinquedoteca. As crianças da Vila Raul Seixas, que fica na zona leste de São Paulo, ganharam uma brinquedoteca para auxiliá-las em seu processo de aprendizagem. Esse projeto de educação popular infantil do Núcleo de Trabalhos Comunitários da PUC de São Paulo foi inspirado na pedagogia de Paulo Freire. Tudo começou com um ônibus lotado de alegria. Carregado de brinquedos, ele chegou à Vila Raul Seixas há 4 anos atrás. Faz 2 anos que ele foi embora, mas deixou aqui a primeira brinquedoteca popular de São Paulo. É o projeto Ludicidade do Núcleo de Trabalhos Comunitários da PUC, o NTC, que foi implantado na zona leste de São Paulo. O ônibus começou a vir aqui na rua, no campo, lá no campinho. Aí nós estávamos todo dia brincando lá no campinho. Aí resolveram fazer a brinquedoteca. O Ludicidade, ele é um projeto de desenvolvimento comunitário que inicia o trabalho e começa o vínculo com a comunidade através do lúdico, através da comunidade infantil, através da brincadeira, do brincar, do resgate das brincadeiras populares, da cultura popular. O início do trabalho se dá com uma brinquedoteca itinerante, que é um ônibus adaptado com um baú de brinquedos. No caso aqui da Vila Raul Seixas, foi um contato com brinquedos e com material que muitos talvez não conhecessem. Eu acho muito legal, né? É bom, porque ensina muitas coisas boas para as crianças. Sabe, foi uma bênção que Deus deu para nós. Para nós, a chegada do ônibus foi bom. Foi visto com, sei lá, curiosidade, né? Que a gente não tinha nenhum tipo de nada aqui, nenhum tipo de lazer, nenhum tipo de cultura. Não tinha acesso a coisa nenhuma. De repente, ver aquele pessoal chegar com boa vontade e as crianças dando um ponto para as crianças, dando uma voz para as crianças,
tendo um lugar para brincar, um lugar para ter um lazer, um instrutor quase sempre com eles. Aí, né, tinha banana. Banana? Tinha banana lá pra Banana? Essas crianças desenham, brincam e aprendem a se colocar dentro da sociedade através de atividades lúdicas. Na maioria das vezes, esse tipo de aprendizado não é possível dentro de uma escola regular, mas aqui na Brinquedoteca isso é compensado. Essa relação se iniciou ano passado, onde a gente foi nas escolas e apresentou o trabalho da Brinquedoteca. Porque a mesma criança que vem para a Brinquedoteca é a mesma criança que está na escola. E aí a gente começa uma discussão com os professores em relação ao desempenho e desenvolvimento dessas crianças. Porque o desempenho das crianças na Brinquedoteca e no brincar é um desempenho diferenciado da criança na escola, com as atividades de conteúdo, vamos dizer assim, cobradas pela escola formalmente. E aí as professoras podem reconhecer habilidades que as crianças têm e que às vezes na escola não aparecem. O contato do NTC com as escolas possibilita às crianças uma real aproximação entre as atividades desenvolvidas na sala de aula e na Brinquedoteca. Porque através do envolvimento com a comunidade e com as crianças, é um motivador da inclusão na escola, né, e da permanência da criança na escola. Essa troca e essa inclusão na escola desse sujeito social tem sido extremamente importante para os professores e para mim também. Porque eu também fico sabendo de desempenho das crianças na escola e que acrescentam, que complementam com o desempenho dela aqui. Muitas professoras não entendem a situação da criança. A gente, mãe, não tem tempo de ir. Então, como ela vai nas escolas, conhece direitinho, então eu acho muito legal isso aí, tá? Acho muito bom. Eu não posso chegar na escola e colocar os avanços que o Ludicidade consegue com as crianças, porque existe uma falta de preparo deles, que não é responsabilidade exclusiva deles. Os resultados e o entusiasmo das crianças acabou contagiando os adultos, que se envolveram na construção da Brinquedoteca, carinhosamente apelidada de a Casa das Crianças. O auge da participação da comunidade adulta vem quando o ônibus já vai finalizando a sua fase na comunidade e inicia-se a discussão se a comunidade quer ou não uma brinquedoteca comunitária. Acabou a assistência do ônibus assim que a construção foi entregue. Nossa, foi um sufoco. Mas graças a Deus está aí, no final veio a vitória, né? Tá aí a molecada hoje, como está aqui a Dani, como está ali a Vivian, todo mundo hoje se integrando ali dentro. A gente nem acredita. É um sonho. É um sonho que foi realizado. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. Tchau! Tchau! O professor Júlio Weiner, do Departamento de Comunicação Jornalística da PUC de São Paulo, desenvolve um projeto multimídia sobre a obra de Paulo Freire. Saiba mais sobre este trabalho. Esse pontilhão em cima do qual a gente está conversando é o resultado da briga aqui, de gente como essa, quer dizer, o poder público... Paulo Freire em Ação é o nome do projeto que o professor de jornalismo da PUC, Júlio Weiner, e sua sócia na produtora Altermídia, Sativada, estão desenvolvendo há 1 ano e meio sobre a vida e o trabalho deste filósofo da educação. Em novembro de 1995, visitou o Brasil o matemático Seymour Papert, a maior autoridade mundial em informática aplicada ao ensino. Ele fez questão de conhecer Paulo Freire e de trocar ideias com ele sobre o uso do computador na educação popular. A TV PUC registrou com exclusividade esse encontro único. It's more ridiculous than the idea that this technology can be used to improve school. It's going to displace school in the way we have understood school. Of course, there will always be, we hope, places where children will come together with other people. A fala dele é profundamente estimuladora. Your speech was profoundly stimulating. E por isso mesmo desafiadora, quer dizer, ela instiga.
investigating here? Eu gostaria de, em primeiro lugar, fazer assim uma espécie de listagem temática ou de temas geradores, para usar uma terminologia muito minha, que eu capto e o que eu captei no discurso. Por exemplo, a dimensão histórica, the historical dimension, história e tecnologia, the history and technology, história, geração, history, generation and technology, cultura, falando em cultura, eu incluo imediatamente cultura de classe. Uma coisa, por exemplo, é que eu tenho um neto hoje de 23 anos, um baita especialista nesse negócio de como é que chama isso? Neto, não sei o quê. Ele faz o diabo com isso já. E tem a neta de 6 anos operando o computador. Mas isso é a minoria da sociedade brasileira. Em 1996, Paulo Freire abrilhantou as comemorações dos 50 anos da PUC de São Paulo com sua participação no seminário internacional O Simbólico e o Diabólico. Reveja um pouco do seu depoimento. Eu diria que a minha vida como educador e, portanto, como político, tem girado centralmente sobre esse tema. Nem sempre, necessariamente, me referindo ao simbolismo, ao diabolismo, mas sempre, por exemplo, e sobretudo agora, de 5 ou 6 anos para cá, insistindo fortemente na questão da utopia, na questão do sonho, na questão da esperança, na questão da ética. Eu venho falando tanto sobre essas coisas e escrevendo que às vezes até quando eu abro a boca, a impressão que eu tenho é que o aluno vai me dizer: Paulo, vai falar sobre a utopia? Porque isso está presente, está no meu corpo, está na minha convicção. No dia 17 de abril de 1997, Paulo Freire concedeu a sua última entrevista à repórter Luciana Burlamac, da TV PUC. Você verá agora a íntegra da fala do professor, que foi reproduzida em parte por diversos telejornais brasileiros no dia de sua morte. Eu estou absolutamente feliz por estar vivo ainda e ter acompanhado essa marcha, que, como outras marchas históricas, revelam o ímpeto da vontade amorosa de mudar o mundo, essa marcha dos chamados sem terra. Eu morreria feliz se eu visse o Brasil cheio em seu tempo histórico de marchas, marcha dos que não têm escola, marcha dos reprovados, marcha dos que querem amar e não podem, marcha dos que se recusam a uma obediência servil, marcha dos que se rebelam, marcha dos que querem ser e estão proibidos de ser. Eu acho que, afinal de contas, as marchas são andarilhagens históricas pelo mundo. E os sem terra constituem para mim hoje uma das expressões mais fortes da vida política e da vida cívica desse país. Por isso mesmo é que se fala contra eles, e até de gente que se pensou progressista, e que fala contra eles, contra os sem terra, como se fossem uns desabusados, como se fossem uns destruidores da ordem. Não, pelo contrário, o que eles estão é mais uma vez provando certas afirmações teóricas de analistas políticos, de que é preciso mesmo brigar para que se obtenha um mínimo de transformação. O que eu quero dizer, selando a minha resposta, além de dizer da satisfação de estar vivo vendo isso, por exemplo, eu lamento tristemente que Darcy Ribeiro já não possa saber, já não possa estar vendo e sentindo
e vendo uma marcha como esta, né? Eu fico, e como eu acredito em Deus, eu agradeço muito a Deus por estar vivo e poder ver e saber que os sem terra marcham contra uma vontade reacionária histórica implantada nesse país. E o meu apelo, quando eu termino a tua primeira pergunta, o meu desejo, o meu sonho, como eu disse antes, é que outras marchas se instalem nesse país. Por exemplo, a marcha pela decência, a marcha pela superação da sem-vergonhice que se democratizou terrivelmente desse país. Quer dizer, eu acho que essas marchas nos afirmam como gente, como sociedade querendo democratizar-se. Indiscutivelmente, do ponto de vista até biológico, talvez nenhum outro ser tenha desenvolvido uma capacidade de adaptação às circunstâncias maior do que o homem e a mulher. A adaptação no ser humano é um momento apenas para o que eu chamo a sua ou da sua inserção. Quer dizer, o que é que... Qual é a distinção que eu faço entre adaptação ao mundo e inserção no mundo? A distinção é a seguinte, é que na adaptação há uma adequação, há um ajuste do corpo às condições materiais, às condições históricas, sociais, geográficas, climáticas, etc. E na inserção, o que há é a tomada de decisão no sentido da intervenção no mundo. Por isso mesmo, eu recuso qualquer posição fatalista diante da história e diante dos fatos. Eu não aceito, por exemplo, expressões como é uma pena que haja tantos brasileiros e tantas brasileiras morrendo de fome, mas afinal a realidade é essa mesma. Não, eu recuso como falsa, como ideológica essa afirmação. Nenhuma realidade é assim mesmo. Toda realidade está aí, submetida à possibilidade de nossa intervenção nela. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a história da luta pela justiça rural e agrária nesse país, que hoje o movimento dos sem terra explicita numa posição que não diria final, mas numa posição crítica de quem se assume como sujeito da história, revela a superação da posição inicial da adaptação, da adequação, inclusive como uma forma de defesa. Para mim, uma das preocupações minhas, uma das razões de minha luta, uma das razões de minha presença no mundo, é exatamente a de que, como educador, eu posso contribuir para uma assunção crítica da possibilidade da passividade, para que se vá além dessa passividade no que eu chamo de posturas rebeldes e de posturas criticamente transformadoras do mundo. Este foi Paulo Freire, orgulho da cultura brasileira. A consistência do seu trabalho, o seu compromisso inarredável com a emancipação dos excluídos, a sua paixão política, a sua convicção nas possibilidades da educação ficam como um legado definitivo, a fertilizar ideias e práticas de educadores do presente e do futuro. A PUC de São Paulo teve a honra de abrigar em seu corpo docente a mais alta expressão da pedagogia brasileira em todos os tempos. Paulo Freire partiu, mas não se foi. Ele continua conosco, tão vivo e lúcido como sempre. E assim há de ser, pelos tempos que virão. Da
na na na